inclusive, como uma possível vítima de um atentado de morte. Se coloca como uma pessoa que estaria sendo monitorada, ou por um sequestro, ou por um homicídio, e ele se mantém nessa posição. De fato, isso não faz bem à nossa cultura jurídica, não faz bem ao processo, e não faz bem, veja, eu fico constrangido com isso, né, porque o respeito às garantias do processo penal são o primeiro pavimento de uma sociedade efetivamente democrática. Você veja que aí nos Estados Unidos, né, as pessoas, elas têm uma cultura, uma percepção dessa garantia do processo. No Brasil, parece que as pessoas acham que se você não violar as garantias processuais, você não fará justiça, você não chegará a uma decisão de mérito justa. Isso é uma falta, isso é uma carência de consciência cidadã. Defesa da democracia e flexibilização de garantias mínimas do processo, como a imparcialidade, são expressões antônimas e que aqui estão sendo usadas como sinônimas. Você chegou ao episódio que eu achei muito esdrúxulo, foi a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, onde ele cita a si mesmo em terceira pessoa várias vezes, uma coisa muito esquizofrênica, né? Porque citar a si mesmo em terceira pessoa é um sinal de loucura, é um sinal de dificuldade mental, né? Os idiomas separam primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, por uma razão de ser. E ele tinha lá, às vezes ele se referia a um ministro do TSE, mas quem está escrevendo sobre o ministro do TSE? Não, o próprio. Né? Eu brincava do Pelé e do Edson. Lembra do Pelé e do Edson? Isso aqui não é o Pelé, é o Edson. Existe um quarto ponto, um quarto vício processual, que é o seguinte, né? Alguém duvida da inimizade capital entre o presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes? Ela é pública e notória, e é pública e notória muito antes dessas investigações apontarem para o presidente Bolsonaro. Então, não se pode dizer que essa troca de farpas, essa antipatia que conduziu a uma inimizade declarada, foi preordenadamente cavada pelo presidente Bolsonaro. Não, ela antecede essas investigações. O presidente Bolsonaro certamente foi o único presidente da República que, na constância do seu mandato presidencial, protocolizou no Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre, do ministro da Suprema Corte. Então, é indiscutível essa antipatia deles. E se a gente for ver, essa antipatia, ela, de uma certa forma, ela veio ratificada pelas matérias, a partir do dia 12 de setembro, pelas matérias da Folha de São Paulo, subscritas pelo jornalista Graham Greenwald. O jornalista, eu disse isso, inclusive, para o André Sadi, repito aqui, um jornalista cujas credenciais são indiscutíveis, um ganhador de prêmio Pulitzer, fez o caso do Edward Snowden, fez a Vaza Jato, enfim, e se propôs aí a fazer essa investigação e fazer o que ficou alcunhado de Vaza Toga, e que desvelou claramente que havia um movimento direcionado a perseguir, censurar bolsonaristas, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Então, seria saudável, efetivamente, para a credibilidade do processo penal, que o ministro Moraes se afastasse desses casos. Aliás, os fatos, as decisões cautelares que ele tomou ali, graves, inclusive de prisão, a meu ver, seriam completamente inválidas à luz dessas 4 nulidades que eu elenquei aqui para você. O que me leva a um problema. Há remédio para o processo? É possível salvar esse processo ou ele é nulo justamente pelo problema de competência, de prevenção e, claro, também esses 2 problemas que envolvem a imparcialidade do julgador? Vamos supor que houvesse um grau de recurso, enfim, que esse caso fosse seja julgado colegiadamente e despido da variável política como se espera, tornaria nula toda a investigação, porque teriam sido atos decisórios tomados por juiz incompetente, por juiz não prevento, por juiz impedido, por juiz suspeito. Tá? Eu arriscaria dizer que esse é o destino desse processo, viu, Paulo? Principalmente depois da experiência do que aconteceu com a Lava Jato e com o Sérgio Moro, onde as coisas eram bem menos graves, há um grau de semelhança, mas com bem menos gravidade, e acabou tudo sendo jogado por terra, né? Uma questão de tempo. Eu quero, se você me permite, adentrar numa questão que você começou a tratar aqui, eu sempre trato, que é a questão das fases do crime, né? do intercrime, do caminho do crime. E eu, como você disse, sempre abordo isso aqui. Eu acho que eu não sou advogado, mas eu gosto muito da parte da filosofia do direito, dos princípios do direito, né? E a ideia do intercrimes, ela surge justamente para que você pare de punir crimes de pensamento, crimes de cogitação. Então você cria os caminhos do crime que passam a ser punidos a partir do momento da execução. E você com certeza vai conseguir explicar isso muito melhor do que eu, Paulo. Na sua análise, há de fato uma violação do intercrimes no contexto desse inquérito?
no sentido de que a cogitação e a eventual preparação estão sendo punidas como se fossem execução e consumação criminosa. Explica um pouco para a minha audiência, por favor, Paulo. O que são essas fases e o que está sendo punido nesse inquérito? Vamos fazer o seguinte, eu vou explicar a teoria disso e depois a gente pega a narrativa, sempre ressaltando que é uma narrativa, que nós não estamos partindo do pressuposto que ela seja verdade, porque ela não está provada, né? Ela é uma narrativa dentro dos autos, e a gente analisa dentro da teoria do itercrimes, do itinerário do crime. O crime, ele se desenvolve basicamente em 4 etapas, tá? A primeira delas, a cogitação, que seria um momento de ideação, uma fase interna em que o indivíduo constrói um projeto criminoso dentro da sua cabeça. Então, dá um exemplo disso. O que é isso? Tô com vontade de dar um soco na cara do Paulo Bueno. Exatamente. Começou por aí. Eu vou bem que merecia um soco na cara. Eu queria dar um soco na cara desse cara. Exatamente. É a ideação. É o simples pensamento. Tá? Certo. A segunda fase, ela torna-se um pouquinho mais materialmente perceptível, que é o que a gente chama de fase de preparação, ou atos preparatórios. Então, imagina que eu resolvo assaltar um banco, faço esse projeto criminoso na cabeça, e aí começo a monitorar quantos seguranças tem no banco, qual horário que o carro forte chega, qual horário de maior e de menor movimento, providencio arma, carro para fuga, local para esconder o produto do roubo, etc. Monto, arquiteto todas as ferramentas que eu necessito para executar esse crime. Até aí, também não temos uma conduta propriamente criminosa. Ingressamos na terceira fase, que seria atos executórios. Cortou. Essas 2 fases, perdão, Paulo, elas então não são puníveis. Elas são impuníveis. São fases então eu posso escrever num papel, tenho vontade de socar a cara do Paulo Bueno, tenho vontade de roubar o Banco Santander da rua. Você pode até fazer um croquis, um mapa, fazer anotações. Isso, aí eu ia chegar na segunda parte. Então, essa é a fase da primeira fase, que é a fase da cogitação. Aí você tem a segunda fase, que é a fase da preparação. Então, se a polícia encontrar na minha casa um croquis dizendo assim, o Banco Santander fica na esquina da rua tal com a rua tal, eu vou entrar por essa porta, vou render tal segurança, vou usar uma pistola 45, vou não sei o quê. Isso, se a polícia encontra isso também não é punível. Também não é punível. O único caso na nossa legislação, e aí a exceção que inclusive serve para confirmar a regra, é a punição de atos preparatórios em caso de terrorismo. Quero fazer um parêntese aqui também, que a lei antiterrorismo brasileira, ela, de forma absolutamente inexplicável, taxativamente exclui o terrorismo com motivação política da incidência dessa lei. Tá? Taxativamente. Então, pensar em roubar um banco, dizer que tem vontade de roubar um banco, planejar roubar um banco, nada disso. Se a polícia acha na minha casa, eu saio livremente, sem nenhum tipo de punição. O único juiz choca algumas pessoas. O único juiz que você vai estar submetido será ao juízo moral do Tribunal da Opinião Pública. Certo. Tá? Esse juízo pertence a 220 milhões de brasileiros. Certo. Agora, o juízo Mas criminal... do ponto de vista penal, a Polícia Federal, juiz, etc., eu estou absolutamente livre se eu tiver essas ideias. Absolutamente. Eu acho que isso choca muitas pessoas. Choca porque as pessoas não fazem, em regra, a clivagem entre o que a gente pode chamar de ilícito moral e do ilícito penal. É porque todo ilícito penal também é um ilícito moral, mas nem todo ilícito moral é um ilícito penal. Então, você querer matar a sua sogra, você pode ser criticado moralmente por muita gente. Talvez muita gente até te entenda. Mas você não pode ser imputado criminalmente. Veja, a essência disso, Paulo, ela até remete um pouco a um marco civilizatório da humanidade, porque o direito de pensar deixou de ser crime desde o final da Inquisição. Né? Então, por pior que seja o seu pensamento, o máximo que a lei penal vai poder fazer é impedi-lo de atuar esse pensamento, mas não de pensar, por pior que ele seja. Tá? Voltando ao intercrimes, vamos para a terceira etapa, que são os atos executórios. Nesse, sim, a responsabilidade penal já surge. Por quê? Porque o bem jurídico que a lei protege começa a ser diretamente ofendido. Então, no nosso assalto a banco aqui, se a gente coloca a máscara, coloca a arma na cintura, chuta a porta do banco com a arma e rende todo mundo, nós já entramos em atos de execução. Por quê? Porque o roubo é um crime praticado mediante violência ou grave ameaça. Você subtrai o patrimônio de alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então, o ato inicial, o ato executório inicial, é um ato de violência em primeiro lugar. Não quer dizer que você vá conseguir consumar o delito, que é a quarta e última etapa. Na consumação, você tem realizados todos os elementos do delito. Você subtraiu o dinheiro do banco, fugiu e passou até a posse pacífica dele, obtida mediante violência ou grave ameaça.
E aí você tem realizado, performadas todas as 4 etapas do delito. Então, só para resumir, fala. Não, eu quero recapitular. Cogitação, atos preparatórios, preparação, execução. Atos executórios e consumação. Ok. Então, nos atos executórios, mesmo que eu... Agora, vamos dizer o seguinte. Eu tentei roubar o banco e chegou lá no roubo do banco, eu não consegui. Chegou lá, a segurança estava muito forte e eu não consegui roubar o banco. É punido ou não é punido? É punido. Você responde pelos atos, pela tentativa. A tentativa, o que é? Você pega a pena do crime consumado e aplica uma redução entre 1 e 2/3. Que, obviamente, essa fração vai ser mais exasperada ou mitigada a depender da gravidade do quão próximo da consumação a tua conduta chegou. Mas a tentativa já faz parte da execução. Ela pode não fazer parte da consumação. Aliás, a tentativa é justamente o ato executório que não se consumou por um fator alheio à vontade do indivíduo, mas é absolutamente necessário que ele tenha iniciado a execução. Senão, não existiria a tentativa da tentativa. Certo, faz sentido. Agora, vamos especificamente ao que vem sendo dito nesse inquérito, e a gente, à luz do que você está falando. Vamos ser direto. O seu cliente Jair Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, ele participou, ativa ou passivamente, de uma tentativa de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Não, de forma alguma. De forma alguma, Paulo. Todas as providências que ele tomou diante das dúvidas de que se assenhorou boa parte da população brasileira diante de um processo eleitoral havido como disfuncional pela atuação do TSE, as únicas cogitações que o presidente Bolsonaro fez foram de medidas jurídicas. E uma delas ele chegou a implementar, que foi mover uma representação através do PL, junto ao TSE, questionando a eficiência das urnas fabricadas até 2020. Essa ação foi rejeitada liminarmente e fixada uma multa de 22 milhões contra o PL. Essa foi a única providência que ele tomou. Evidentemente, o presidente foi levado ao presidente várias outras possibilidades jurídicas e, após analisadas, não prosperaram, não se tomou nenhuma iniciativa nesse sentido. Eu sempre lembro, inclusive, que falou-se muito que o presidente pretendia decretar o estado de defesa, o estado de sítio, e eu falei claramente, né, as pessoas têm certas expressões que parece que ecoam nos nossos ouvidos com um conteúdo, sugerindo um conteúdo muito mais grave do que de fato são. O estado de defesa e o estado de sítio são mecanismos previstos na Constituição e não são um ato de força unilateral do presidente da República. O presidente da República, para decretar um estado de defesa, ele convoca, em primeiro lugar, o Conselho de Defesa, na sequência, o Conselho da República, para, em 24 horas, encaminhar um pedido ao Congresso Nacional, que deverá aprová-lo por maioria absoluta, 257 deputados e 41 senadores. Então, é um ato ratificado dentro da Casa do Povo, não é um ato unilateral de força, como talvez o nome Estado de Defesa ou Estado de Sítio possa sugerir ao leigo. Não é nada disso. E, ademais disso, o presidente nunca teve a menor iniciativa para promover essas medidas. O presidente convocou o Conselho da República, convocou o Conselho de Defesa? Nunca. Nunca. Tá? Então, o que você está dizendo, Paulo, é que o presidente, então, cogitou apenas medidas democráticas, mas mesmo que se interprete essas medidas como não democráticas, elas nunca entraram na fase executória. Eu estou no entendimento correto? Resumiu bem a ópera, exatamente isso. Ainda que você entenda que o estado de sítio ou o estado de defesa pudessem ser deturpados para dar uma roupagem de legalidade a uma ilegalidade, isso não foi feito. Isso não foi feito. Mas e a tese? Eu lembro, inclusive, Paulo, só para a gente não perder esse momento aqui, que quando a ex-presidente Dilma ela sofreu impeachment, foi veiculado em muitos meios de comunicação de grande credibilidade que ela discutiu a possibilidade de convocar um estado de defesa. E também não fez. E ninguém cogitou em abrir uma PET no Supremo Tribunal Federal para apurar se a presidente Dilma cogitou, discutiu ou conversou com apoiadores sobre isso. Ela consultou, segundo o general Vilas Boas, ele era o comandante do Exército na época, ela o consultou a esse respeito e ele disse a ela que não faria isso. O que me traz é uma pergunta interessante. A tese, e eu vi essa tese sendo repetida na mídia muitas vezes, de que isso não teria acontecido, não porque o presidente não tentou, mas porque os militares o impediram.
Então não houve arrependimento. Ele chegou a tentar, e os militares, na figura do poderoso Freire Gomes, inclusive teria ameaçado prendê-lo. Procede isso, Paulo? Vamos lá, Paulo. Então, tem dois nomes que aparecem aí com depoimentos muito citados, que são do general Freire Gomes, então comandante do Exército, e do tenente brigadeiro Batista Júnior, então comandante da FARC, que teriam supostamente tido conversas com o presidente onde se discutiram essas medidas jurídicas e que teria sido rechaçado por eles. Bem, vamos lá. Se houvesse, de fato, uma ameaça concreta à democracia, eles deveriam ter atuado, talvez prendido o presidente, enfim, naquele momento. Se houvesse uma ameaça concreta, é dever das Forças Armadas. Se isso acontecer, eles não fizeram, lamento, são partícipes por omissão dos crimes que o presidente está sendo indiciado. Agora, por outro lado, se eles não viram gravidade objetiva ou ameaça ao Estado Democrático de Direito naquelas conversas que se tinha, discutindo mecanismos legais, então não tinham o que fazer. E, de fato, não o fizeram. E não deveríamos nem ter essa investigação pesando contra o presidente Bolsonaro. O que a gente está tendo aqui é uma confusão. Quer dizer, esses dois militares de alta patente, supostamente, aparentemente, não viram nada de errado. E por isso não fizeram nada. Eu lembro, inclusive, Paulo, tem um dado que pouca gente se recorda, e no dia 11 de novembro de 2022, quando nós tínhamos aquelas manifestações colocadas nas portas dos quartéis, os três comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, inclusive Freire Gomes e Batista Júnior, redigiram, subscreveram e publicaram uma carta onde colocam as Forças Armadas como poder moderador e ratificam a legalidade daquelas manifestações pacíficas na porta dos quartéis. E que tempos depois... Ainda uma outra correspondência deles cobrando providências a respeito do sistema eleitoral. Desculpa, ainda uma correspondência deles? Uma outra carta deles, na mesma época, cobrando medidas a respeito do sistema eleitoral. Eles fazem medidas urgentes a respeito do sistema eleitoral. Eles colocam em dúvida o sistema eleitoral. Você sabe que é interessante, você levantou um ponto aqui. Se você pegar no detalhe o depoimento do tenente brigadeiro Batista Júnior, você vai ver que ele discute, fala, presidente, estava um pouco incomodado com o relatório que foi apresentado pelo Instituto Voto Legal, sobre as urnas, etc., e discutiu isso com o presidente, na medida em que o brigadeiro, de uma certa forma, também teve participação naquela comissão militar que supervisionou as eleições, e o presidente apresentou esse relatório para ele, e apesar deste relatório, deles não haverem constatado uma fraude, a equipe do Batista Júnior, se não me engano o nome do coronel que participou disso era Coronel Wagner, está no depoimento dele, o brigadeiro, falou que foi localizado a partir deste relatório uma falha de programação em urnas, que não chegou a implicar em alteração do resultado eleitoral, mas era uma falha. Quer dizer, o relatório que se produziu não era um relatório fake ou sem consistência técnica, não. Ele identificou uma falha de programação que os próprios TSE e a Comissão de Militares não tinham diagnosticado. Então é absolutamente legítimo, isso me incomoda muito, Paulo, porque hoje você questionar urnas ou, enfim, ter suas dúvidas está se tornando algo praticamente criminoso, né? E você duvidar é a espécie do gênero pensar. O Brasil, eu lembro sempre, é um país que já teve fraude no painel de votação do Senado, que não é ligado na internet e levou à renúncia de 2 senadores, um deles o poderosíssimo Antônio Carlos Magalhães. Então, o cidadão brasileiro, ele é dado o direito de levantar dúvidas ou querer mais transparência, e às vezes a dúvida, Paulo, e esse ponto desse relatório é muito interessante, não é simplesmente sobre fraude, mas sobre falha também. Uma urna que esteja funcionando, que tem um software deficiente, ela pode afetar o resultado de uma eleição. Então, a transparência e o questionamento sempre sobre a eficiência, ele é válido. Ele faz bem à democracia. Paulo, eu concordo plenamente, né? Na verdade, são servidores públicos, né? Servidores públicos servem ao público, então o público tem que cobrá-los. O Alexandre de Moraes nada mais é do que um empregado do povo. Então é normal que ele seja cobrado em relação ao serviço que ele presta. Como todos nós, faz parte, ninguém está isento de cobrança, né? Nós não temos mais reis absolutistas. Mas eu queria entrar aqui em algumas questões do próprio inquérito, e eu sei que você é um advogado muito competente, Paulo, uma pessoa muito preparada, mas eu acho até um desperdício um advogado como você com um inquérito tão fraco, tão ruim. Tem 2 componentes, no entanto, desse inquérito, que são
muito midiáticos. Né? E existe uma diferença. Eu gosto quando você usa o termo narrativo, porque é o termo predileto do próprio Lula. Esse inquérito tem 2 pontos de narrativa poderosos. E eu queria abordar esses 2 pontos com você. Um foram o episódio do Copa 2022 e o outro é o você já começou a abordar aqui, o do punhal verde e amarelo. Eu queria começar falando do Copa 2022. Né? A gente tem ali um diálogo acontecendo entre o Japão, o Gana, entre os países ali do Copa 2022. Eles trocam informações, aparentemente, e o relatório da Polícia Federal não consegue ser categórico a esse respeito, aparentemente perto da residência do Alexandre. O que o relatório diz é que possivelmente eles tentariam ali matar o próprio Alexandre naquele dia ou prendê-lo. Possivelmente, né? Um dos 96 possivelmente. Um dos 96 possivelmente. Na visão da defesa, o que parece, o que se pode concluir que estava acontecendo aqui naquele momento da Operação Copa 2022 entre Japão e Gana ali, o que estava acontecendo? Olha, foi bom você começar dizendo, aquilo ali é uma narrativa, o que me deixa muito à vontade para interpretar isso, e até porque, digo e repito, é um episódio completamente distante da pessoa do meu cliente. Analisando aquilo, e obviamente como advogado, você como jornalista, a gente olha no detalhe o relatório inteiro, aquilo ali me pareceu muito fraco para conduzir às conclusões que foram dali tiradas. Tá? Vamos lá. Primeira coisa é a questão da localização geográfica daquela equipe de FS. Eles falam da ERB, etc. Eu tinha uma curiosidade aqui, eu fiz uma pesquisa rápida de internet sobre qual é o alcance de uma ERB. Tá? Ela numa zona rural, que não tem prédio, não tem nada, é um alcance muito longo. Numa zona urbana, onde você não tenha construções muito altas, como por exemplo Brasília, elas variam, o alcance de uma ERB varia entre 1,6 e 5 quilômetros de raio. O que se você colocar em diâmetro, a gente multiplica por 2, quer dizer, um diâmetro de 3,2 a 10 quilômetros. Então, eu acho muito complicado você se fiar simplesmente no espectro, no diâmetro de uma ERB, para dizer que uma suposta operação que se desenvolvia estava focada naquele endereço, naquela posição. Eu acho que é um diâmetro muito grande para você poder cravar essa posição. Segundo ponto, que me pareceu estranho, se aquilo era uma missão de sequestro ou de morte, etc., o ministro Alexandre de Moraes, com toda razão, uma pessoa muito exposta, anda com uma equipe de segurança grande. Outro dia até ouvi num restaurante aqui em São Paulo, anda com uma equipe bastante grande, carro blindado, etc. Você tinha ali 5 operadores de forças especiais colocados, pela leitura do texto, em posições diferentes. Nem juntos estavam, quer dizer, se fosse fazer uma abordagem, seria um deles que iria fazer, 2 talvez, numa equipe grande de segurança, uma pessoa com carro blindado, não faz sentido numa ação hostil isso. E por último, a gente tem ainda por cima aquela cereja do bolo, que é a história do táxi, né? Então você vai cometer um homicídio ou fazer um sequestro usando táxi? Não faz sentido. Esse é o ponto. De novo, eu estou aqui comentando um episódio dentro do inquérito que não atinge, que não tem qualquer relação com o meu cliente. Eu insisto nisso. Eu estou enfrentando a narrativa do que está colocado ali, que para mim não para de pé. Eu ia perguntar, há alguma conexão entre isso e Jair Bolsonaro? Nenhuma. Eu estou sendo colocado aqui, Paulo, eu estou sendo colocado na condição de ter que fazer a prova maldita, a prova do fato negativo. Eu tenho que provar que eu não sabia, e não provarem que eu sabia, porque o que está se contentando aqui é com o tal dos 96, possivelmente. Certo. Tem um componente esquisito ainda nessa que parece que eles desistem de fazer, seja lá o que eles estão fazendo, é impossível ter qualquer ciência do que eles estavam fazendo ali, pelo que é exposto pela Polícia Federal. Eles desistem supostamente por uma notícia de um cancelamento de uma votação, só que os diálogos acontecem às 8h30 e o Metrópole dá a notícia do cancelamento da votação no meio da tarde. Então ainda tem esse componente. Eu fui olhar também.